Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de um podcast da Nutri. Eu sou Glauber Gorski e estamos aqui nos estúdios da Take Bis para mais uma conversa enriquecedora que vai trazer algumas histórias, que vai falar um pouquinho de mim, um tanto da entrevistada e muito sobre você, desde que você participe mentalmente, comentando, compartilhando, né, vivenciando esse momento com a gente. Hoje, neste momento, no aqui e agora, nesse presencial, minha dedicação total é essa atleta entrevistada que a gente conseguiu segurar quieta, mais ou menos quieta aqui na cadeira, que é a Larissa Frois. Seja bem-vinda, Larissa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É um prazer imenso vir conversar, contar um pouco da minha história. E desde já, estou muito feliz por estar aqui. Me segurando para conversar. Sim, eu vou contar tudo, mas estou aberta para falar sobre vários assuntos e contribuir um pouquinho para cada um. A gente tem ela aqui com um privilégio e uma situação quase que única dela estar sentada, quieta, parada, porque a vida dela, pelo que eu andei observando, é muito movida, né? Você se move muito. Você é uma mulher irrequieta. Nossa, né? é pra lá e pra cá. Eu sempre falo, é pra lá e pra cá. Quando eu tá muito parada, ainda acho coisa pra fazer. Você resolveu, na vida, ser uma educadora física. Você é formada em educação física? Sou formada em educação física e atualmente estou fazendo uma pós-graduação. E você já era envolvida nisso desde antes dos estudos da graduação? Desde antes, por meio do esporte, né? Começou ali na educação física, no colégio mesmo. E daí, com a questão de atleta, surgiu o desejo de se tornar também uma educadora física. Mas veio antes o prazer do atletismo. Veio antes do prazer do atletismo. Ali eu sempre gostei muito da matéria de educação física, eu sempre fui muito ativa. E quando eu entrei no esporte, logo já me identifiquei muito com a educação física. E eu vi os benefícios que o esporte me trazia e eu pensei, né, que o quanto eu poderia trazer isso para as pessoas, né? Então a minha maior ambição na educação física foi eu me formar para virar treinadora do meu esporte. Mas a vida foi tomando outro rumo e eu comecei a trabalhar com outros públicos, com outras pessoas. E o amor foi só aumentando. Descobri uma nova área dentro da educação física. Me fale um pouquinho, antes da gente falar da educação física, fale um pouquinho de você lá, jovenzinha, né? Não que você não seja jovem, mas muito mais jovem, né? Ainda adolescente. Dentro desse universo esportivo, da área do esporte, da área da saúde do esporte, que ela é muito rica, né? Tem opção para todos, né? Para todo mundo, né? Do xadrez ao futebol, né? Do atletismo, a natação, a bicicleta, as quadras esportivas, ou mesmo outros esportes amadores, até como hobby, né? Ou como uma atividade semanal, né? Ou periódica, mas principalmente aquelas atividades que trazem mais dentro da rotina e que vão trazer mais benefícios, né? Para a saúde e para o bem-estar. Lá na adolescência, como é que você começou a se encaixar nisso? Primeiro você teve algum prazer por alguma área, que não era vôlei, não era basquete? Eu pratiquei bastante esportes, né? Eu falo, até chegar no meu esporte principal, que é o atletismo, eu passei pelo basquete, eu passei pelo vôlei, eu passei pela natação, eu passei pelo judô, se eu não me engano foram só esses 4. E aí eu cheguei até o atletismo, né? Eu fui vivenciando um pouco de cada esporte, né? Principalmente ali na iniciação esportiva, né? Participando e muito por curiosa, né? Minha mãe sempre me incentivou muito a praticar exercício, né? A praticar atividade física. E eu fui participando um pouquinho de cada até chegar no atletismo. E por que você não passou pelo atletismo? Por que você ficou nele? Eu acredito que eu comecei muito nova, né? Eu comecei no atletismo muito cedo, com 8 anos de idade. 8? 8 anos de idade. São quase 18 anos de atleta. Fazendo o que dentro do atletismo? Começou no colégio, né? Tinha o meu treinador, até atualmente ele ainda é meu treinador, o Júnior, né? Júnior Clock. Ele tinha um projeto de atletismo dentro de uma escola municipal. E a gente tinha aula de educação física com ele, e ele chamava a gente pra participar desse projeto. E daí começou numa corridinha de rua infantil da prefeitura mesmo. E foi aonde que eu descobri aquela ambição do competir. Porque até os outros esportes eu participei mais por questão de saúde, que nem natação, pra melhorar a respiração, mais pra se manter ativa, né? Minha mãe sempre me colocou nos esportes pra se manter ativa. E no atletismo eu encontrei a ambição de competir. Mas foi um acaso, num dia na educação física, meu treinador me viu correndo e me chamou. E ali eu participei de corrida de rua e quando eu vi, eu tô até agora no atletismo. Então a competição
a medalha começou a seduzir? Você gosta disso? Começou ali no atletismo. Eu até brinco que eu sou muito do esporte individual. Eu gosto de praticar. A minha personalidade é do individual. Eu não sei se eu conseguiria me dar bem em esporte coletivo. Às vezes eu até brinco com meus colegas de equipe, né? Por mais que o atletismo é individual, a gente precisa ter aquele espírito de equipe, mas eu sempre falo que eu acho que se eu dependesse de outra pessoa pra ter um outro resultado, pra mim já seria mais difícil. Então, isso foi o que me tirou, às vezes, um pouco do vôlei, um pouco do basquete. Por isso, uma questão de perfil seu? De perfil. Eu acho que é meu mesmo. Eu percebi isso quando realmente eu entrei no atletismo. Eu até brinco que eu tenho uma memória do judô. Eu também era bem nova quando eu fiz o judô. Fiz pouco tempo essas modalidades. O atletismo é que eu mantive mais tempo. E no judô teve um momento que eu tava no tatame. E daí uma adversária, num treino, né, ali, né? Veio puxar e eu acabei torcendo o dedinho do meu pé. No mesma noite eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, não quero. Falei, mãe, não quero. Não gosto de ninguém me puxando, não gosto de ninguém me tocando, não quero. E daí minha mãe, ela falou, tá bom, Larissa, vamos tentar outra coisa. Daí eu fui pra natação. A natação também fiz, inclusive. Daí tem o porquê de eu ser professora de natação hoje em dia. Porque eu gosto da natação. Porém, o atletismo foi o que me cativou. Foi o que me fez acender aquele brilho, aquele desejo. Sem, naquela época, saber até onde eu poderia chegar. Mas foi o que despertou nossa, que legal, que diferente. O fato de correr, o fato de trabalhar a resistência, a velocidade. Foi o que acabou despertando o desejo de ficar no atletismo. E no atletismo, a corrida. É isso. A minha prova atualmente é a marcha atlética, mas... a gente vai falar disso porque isso, pra mim, é um dos mistérios, sabe? Porque ele tem algo de estranho sempre pra quem nunca viu, né? A marcha atlética. Mas antes de você migrar para a marcha atlética, dentro da corrida, os resultados que você conseguiu obter, eu imagino, né? Me corrija se falar alguma bobagem, que quando você vai buscar dentro de um amadorismo e olhando uma profissionalização na área esportiva, naturalmente com alguém te orientando, alguém te educando, te ensinando, te instruindo, e observando os seus índices, né, seus resultados, eles vão apontar para até onde você pode chegar, né, que tipo de conquista você pode almejar, não só aquilo que você tem que melhorar, né, no teu desempenho, mas aquilo que ao natural, né, na tua, digamos, facilidade da tua natureza, te permite chegar mais rapidamente a alguns resultados. E você começou a obter resultados correndo que distâncias? De 2008, de quando eu comecei na iniciação esportiva, né, como eu comecei muito nova, a gente fala que de 2008 até 2013 foi mais o praticar atletismo, né? Moldando a categoria de base. Da infância à adolescência, pré-adolescência. Então é ali onde é que a gente prepara o atleta, né? De 2013 até 2016, que daí veio a marcha, né? De 2013 eu passei por muitas provas, até chegar em 2016. Então... foi sempre uma incógnita saber qual prova era a minha prova. Se eu era mais velocidade, se eu era uma prova de salto, se eu tinha mais resistência. Então eu passei por várias provas. Mas isso olhando o resultado almejado do pódio ou olhando o prazer pelo que você estava fazendo? Começando já a olhar ali de 2013 em diante, começando a planejar lá pra frente, né? Então assim, até de 2008 a 2013 foi mais pelo prazer... vamos preparar a Larissa pra parte da adolescência ali que desenvolve. De 2013 em diante, daí começou a achar provas que eu tinha mais resultados, né? Então... sendo mais pragmática nisso mesmo. Começou a funilar, né? Certo. A gente começou a deixar de praticar todas as modalidades, as provas dentro do atletismo e começou a funilar mais. E foi aonde eu comecei a me destacar em prova de resistência. Então, atualmente eu faço pista, né? Eu treino atletismo na pista, né? E a gente começou a correr 3.000, começou a fazer corrida um pouco mais de resistência, não tanto para velocidade, porque por meio o meu treinador começou a identificar que eu era mais resistente do que velocista, né? Do que ter velocidade. Então ele começou a me encaminhar para prova mais de resistência. Você vai mais pro lado dos 42 quilômetros do que dos 100 metros. Exatamente, eu corri os 100 metros. 100 metros é tão mais pertinho. Eu falo que sonho. É só alguns segundos, mas né? É dolorido. Não precisa passar horas. Eu falo, é sofrido pra mim os 100 metros, dói demais. Então foi assim, onde que foi afunilando e ele começou a ver que eu tinha mais resistência. Então até 2016... eu tinha resistência, então eu participava de uns 3.000 com obstáculo, umas provas assim. Só que em alguns momentos eu também fazia algumas provas de barreira, né? Então, assim, eu fazia 400 com barreira.
E assim, até falo, eu amo a marcha, mas eu tenho minha paixão pelo 400 com barreira. Adoro assistir, adoro ver a galera treinando. E até às vezes eu fico pensando, e se tivesse dado certo no 400 com barreira? Então, foi uma coisa que eu não experimentei, porque em 2016 eu cheguei até a marcha de um jeito bem inusitado. Tá, inusitado, assim, pra mim, qualquer um que pratica marcha atlética é uma pessoa inusitada. Porque ela tem tem algumas rigores ali, né? Umas delimitações para definir o que é uma marcha atlética, né? Porque ela é uma caminhada apressada, digamos assim, né? O ônibus tá para sair no ponto, eu não consigo correr, então eu ando bem rapidinho ali, né? Sem tirar os 2 pés do chão, né? Para não cair minhas sacolas. Me parece uma situação assim. Só que não acaba nunca aquilo, porque a pessoa tá o tempo todo naquele movimento, naquela disciplina, né? Naquele ritmo, né? Naquele pace que vocês chamam, né? Naquela cadência. Mas não se solta para correr, né? Parece que a qualquer momento vai sair, sabe? Vai decolar e não vai. Como que você se deu nisso? Como é que entra isso? E como é que é viver esse lugar? Eu sou muito curioso por isso. Realmente, para mim, é um privilégio nesse momento estar conversando com alguém que pratica isso. Nunca conheci ninguém que fizesse. Eu cheguei até na marcha, foi um jeito bem inusitado, né? Eu lembro até hoje, era final de 2015 para 2016. E todo final de ano a gente inicia a base, né? Base de treinamento, assim, pra fortalecer, fortalecer e preparar o corpo pro ano seguinte, né? Pra temporada seguinte. Eu lembro até hoje que tinha um colega meu que fazia marcha atlética. E eu não fazia, eu dava risada e brincava ainda. Quem fazia, meu jeito brincalhão, sempre zoava esse amigo, mas era um amigo muito comum, né? Ela é do bullying também, né? Daí eu peguei e falei, né? Ele passou marchando e eu fui imitar. E daí eu imitei, e nesse momento meu outro treinador, que eu tenho 2 treinadores, né? Ele olhou e falou, leva jeito. E daí eu falei, Jorge, até falando dele, Jorge. O Jorge falou, leva jeito. E daí eu falei, não, Jorge, para, nada a ver, não leva não, aqui, não é pra mim. E ficou nessa, né? Daí ele falou, marcha de novo. E eu marchei de novo, imitando o menino. E ele falou, não, leva jeito sim. Eu falei, não. E foi por isso, né? Entramos de férias. Em 2016, iniciou a base. Eu toda feliz, cheguei com a minha sapatilha, né? Pra preparar minha base do 400 com barreira. Porque eu tava pensando no 400 com barreira. Que eu ia começar no 400 com barreira. Cheguei, meu treinador falou, ó. Você vai fazer um teste de 2.000 metros marchando. Do jeito que você sabe, como você sabe. Só vai lá e faz. E eu acabei fazendo esse teste. Marchando, e foi um tempo bom. A técnica foi legal, pra quem não sabia. E daí, daquele dia em diante, eu nunca mais fiz barreira. E entrei pra marcha atlética. E assim, todo o tempo que eu demorei pra conquistar alguma coisa nas outras provas, na marcha atlética foi muito rápido. Então, no mesmo ano de 2016, eu fui campeã paranaense, fui campeã brasileira. Campeã não, peguei medalha num campeonato brasileiro. Coisa que eu tinha demorado 8 anos, desde 2008 até 2016, pra achar minha prova. Em um ano, eu consegui resultado expressivo. E daí, desde 2016 pra cá, eu comecei a treinar a marcha. E aí foi que em anos seguintes eu fui pegando seleção brasileira. Então, muita coisa foi acontecendo tão rápido na marcha atlética. Porque, até brinco, né? Talvez eu não queria marcha. Mas eu já pertencia à marcha sem saber. Então, foi algo inusitado. Hoje em dia, claro que a gente consegue puxar mais atletas, mais pessoas pra prática, por causa de todo o conhecimento que tá trazendo por meio do Caio Bonfim. Mas naquela época foi mais de brincadeira, imitando alguém que fazia naquela época. E como que se divide as categorias da marcha atlética? Além de masculino e feminino, quais são as outras categorias? Tem sub-16, sub-18, sub-20, sub-23 e adulto. Então, assim, cada prova sub-16 tem cada quilometragem, né? Atualmente vem mudando bastante essas quilometragens, mudou de um tempo pra cá. Mas o adulto geralmente agora é 21, né? Que é meia maratona de marcha atlética, e 42. Mas até uns 2 anos ou ano passado era 35 quilômetros e 20 quilômetros. E daí, categoria abaixo, sub-18 é 5, categoria sub-20 é 10. Então, vai mudando. Daí, categoria sub-16 é 3 quilômetros. Daí, vai mudando. Conforme você vai ficando mais velho, a quilometragem vai ficando maior, né? O limite, atualmente, é 42, né? Que é a maratona de marcha atlética. Você já fez alguma? Não, eu só fiz meia maratona. Aham. Estamos
preparando, pensando lá no futuro, né? Que tem que ter toda uma preparação, tudo ali estruturado para participar de uma maratona. Já é difícil uma maratona correndo, imagina uma maratona marchando, mantendo na técnica, como você disse. Então, a gente tá alinhando pensando lá na frente. Mas a minha prova é a meia maratona de marcha atlética. E essas provas acontecem juntos, por exemplo, assim, tem também corrida de rua, né? Uhum. É corrida que fala ou é marcha? É corrida de... Não, o da marcha é marcha. E daí corrida é corrida. Marcha, né? Mas a marcha, ela acontece ali sincronizada com a corrida de rua ou não? São eventos paralelos? São eventos paralelos. Atualmente, a marcha, ela tem a opção na rua, né? Então, tem alguns momentos do ano e algumas competições que ela é realizada na rua. Eu lembro nas Olimpíadas que tem rua, né? É rua. E, porém, também ela acontece na pista. Então, inclusive, nesse campeonato que eu tava competindo final de semana agora, foi dentro da pista. Uhum. Daí eles calculam lá a quantidade de voltas que dá bastante voltas. Uhum. E fazem a quilometragem dentro da pista de 400 metros. Mas, em algumas competições, tipo Sul-Americano, competição Pan-Americana, Olimpíadas, Mundial também, algumas competições, a maioria é na rua. Só que não é junto com a galera da corrida de rua. É uma prova bem do atletismo de pista, ali mais fechada. É só os marchadores mesmo. Não podem misturar com Não, outros, porque né? tem a questão da arbitragem, tem a questão de hidratação. Quando a prova é na rua, tanto na rua quanto na pista, tem árbitros para fiscalizar se o atleta não tá correndo, se não tá infringindo a regra no caso. Então, é necessário ter um olhar só para os marchadores mesmo. Tem um VAR pra isso? Igual tem no futebol, não? Não. Ou o árbitro simplesmente, opa, levantou os dois pés, é isso? É isso que define? É muito da opinião pessoal do árbitro. Claro que são árbitros que passam por cursos, são estudados, eles passam por todo o curso da Federação Brasileira de Atletismo. Só que isso é muito da opinião do árbitro. Então, se o árbitro, ele olhar, claro que ele tem uma base do que ele sabe do que é a marcha. Mas se ele olhar e identificar, na opinião dele, que você tá flutuando, ou tá quase correndo, não tá bloqueando, ele anota num papel, passa para uma pessoa e essa pessoa manda a proposta pro quadro. Então, assim, tem penalidade. Você não pode levar mais que 3 penalidades. 3 penalidades, você vai pro pit line, né? Que a gente fala que é o castiguinho, que fica parado um tempo, uma penalidade, e depois volta pra prova. E na 4ª penalidade, você já sai da prova. Você é desclassificado. Você já passou por isso? Não, no pit line não. Mas já aconteceu de ser desclassificada após a prova. Por quê? Pela opinião do árbitro. E na tua opinião, você estava errada? Na minha opinião, naquele momento, não. Então, assim, é muito complicado. Me explique um pouquinho, explique para quem tá acompanhando, como que é essa interpretação? O que se observa para você, quando você assiste uma prova na televisão, você fica observando também se a pessoa tá ali. Quais são os detalhes, assim, os aspectos que te chamam a atenção? O que um árbitro procura olhar? O árbitro, ele sempre procura olhar as 2 principais questões da marcha, né? Que é a flutuação e o bloqueio, né? Então, a flutuação é... Todo mundo quando corre, qualquer pessoa quando corre, ela sai mais do chão, né? É natural, a pessoa, o movimento da corrida, a biomecânica da corrida faz ela sair mais do chão. Na marcha, todo mundo fala, tem que manter os 2 pés no chão. Não é que os 2 pés ficam juntos no chão. Em algum momento existe uma fase aérea, sim. Tipo, tira um pé do chão para o outro entrar. Só que ele não pode ser tanto a ponto da corrida. Que se ele estiver saindo muito esse pé do chão, flutuando, por isso que a gente fala que é a penalidade da flutuação. Se o atleta estiver indo muito para cima, não estiver numa marcha rasante, é considerado como se ele estivesse correndo. Então o árbitro, ele observa principalmente essa questão de se o atleta tá marchando ali mais próximo ao chão, podemos se dizer, né? Mantendo ali o contato com o chão mais constante do que na corrida. Um centro de gravidade mais baixo. Isso, Porque na corrida, naturalmente, a gente pula, na marcha a gente até sai do chão, mas é mínimo, bem mínimo, perto da corrida. Então, quando o atleta ele começa a sair muito do chão, o árbitro ele começa a observar, ele pode ter a interpretação que o atleta tá correndo. E dá pra ver quando um atleta da marcha tá correndo, e dá pra ver quando o atleta da marcha tá marchando certo. É uma diferença bem... Mas o leigo, ele não percebe isso. Não. Dá pra enganar. Dá pra enganar. Por isso que toda a arbitragem, os árbitros são preparados, estudados pra isso, né? E faz diferença no rendimento você correr ou marchar? Faz. Cansa menos? Eu sempre falo que correr é mais fácil, né? Porque é natural do ser humano, né? O da marcha é mais difícil por questão de você ter que manter a técnica. Então, você tem que exigir mais do seu corpo.
mais ali tipo, você acaba trabalhando outros grupos musculares, você acaba trabalhando a parte psicológica também. Então, assim, não é só o correr, que cada um corre de um jeito, mas independente do jeito que ela correr, tá certo. A Sim. marcha não, a marcha existe uma técnica e ela precisa ser seguida do início até o final da prova. Então é isso que torna um pouco mais difícil do que a corrida. Não tem um sprint no final? Pode ter, só que dentro da técnica. Aham. Então, assim, é bem Mas é só em termos de velocidade. movimentação. Movimentação. Em termos de passada também ou não? Você pode aumentar a sim. passada ou diminuir? Cada atleta tem um jeito de marchar, né? Existe o jeito certo, mas dentro da técnica, o jeito certo dentro da técnica. Porém, cada atleta tem o seu jeito, né? Tem atleta que tem a passada mais larga, tem atleta que tem a passada mais curta. Então, assim, em certos momentos da prova, se você sentir um cansaço maior, às vezes você pode encurtar a passada. Se você sentir que você precisa girar mais o quadril, você aumenta a sua passada. Então, numa prova de 21, você varia muito a tua passada, a tua técnica, porém mantendo dentro daquilo que é proposto e é exigido pelo árbitro e pela competição, né? É considerado subidas e descidas ou normalmente as provas são todas planas? Em pista, a maioria é plana. Sim. Porém, em rua, acontece de pegar subida, descida, bastante. Acontece de pegar... Já teve prova que a gente fez... Que eu fiz em São Paulo, se não me engano, que a curvatura da rua era, tipo, meio que assim. E daí tinha atleta que marchava num canto, tinha atleta que marchava no outro, e tinha atleta que marchava no meio. Então já aconteceu de ter prova que já peguei subida. Teve um sul-americano que foi em Lima, que era quase 1 quilômetro subindo e quase 1 quilômetro descendo. Então, é coisa. Então, a rua varia mais e a pista é mais retinha ali. A gente até fala que pra fazer marca é melhor na pista do que na rua. Porque na rua varia... A rua varia se é um pouco mais... Pega uma subida. E já na pista é retinho, você só vai pelas voltas, controlando as voltas, então é mais fácil fazer marca. Os recordes normalmente estão dentro das pistas. Dentro das pistas, porém também tem os da rua, né? Então é variado essas duas coisas, né? Tem o recorde de pista, também tem o recorde de rua. É separado isso. A gente trabalha 2 rankings, né? Então tem o ranking de rua, o ranking da Confederação Brasileira de Rua e tem o ranking de pista. Exatamente por essa questão. Em termos de longevidade, o atleta da marcha... Eu tô vendo que tá vindo assim, né? Não, uma pergunta atrás da outra. Eu amo falar sobre Se você isso. não souber alguma coisa, me avise. Se for uma pergunta tola, me avise também. Em termos de longevidade, um atleta de corrida a longa distância, né? De resistência. Comparando assim. Porque a marcha, ela é de resistência. Não sei se tem provas de velocidade. Quer dizer, tudo é velocidade no final das contas. Mas todas elas são longas, né? São longas. Não tem 200 metros de marcha. Daí ia ser uma correria. A gente até fala que se colocasse prova curta de marcha, ia ser um joelho alto, ia ser uma correria. A menor distância é 3K. 3 quilômetros, no sub-16. A longevidade do atleta, comparando, sim, as categorias, quanto que é? Como que é a desenvoltura disso, olhando na longevidade mesmo, sabe? Não só em termos de resultado, mas em termos de saúde. Como que é visto isso? A gente fala que maratonista, inclusive quem corre, e marchador são muito parecidos. Você vai ver um maratonista numa corrida de rua, que às vezes o cara tem 30 e poucos anos, 40 e poucos anos e ainda corre muito bem. Na marcha atlética é a mesma coisa. Então, assim, a longevidade do atleta na marcha, na resistência, é maior do que num atleta, às vezes, de salto, às vezes um atleta de velocidade. O meu marido, ele faz salto em distância. Então, o treino dele é pura explosão, é pura carga, é toda hora ali, e o fato de cair ali na areia. E daí a gente sempre fala, né, que atleta de velocidade, salto, seus 30 e poucos anos, daqui a pouco já aposenta. Antes. Agora, atleta de marcha atlética, a gente tem atleta ali com 40 e poucos já, que ainda marcham. Tem atletas mais experientes. São competitivos. Participam ainda de buscam competição. um pódio. Buscam pódio, trazem resultado. Então, a gente não consegue limitar uma idade, né? Claro que quanto mais velho, o corpo vai ficando um pouco mais difícil, mas pra marcha atlética consegue muito mais além do que um esporte de velocidade, de salto, que trabalha ali a explosão, né? Tudo com um planejamento, claro, e também com cuidado com o corpo, né? Mas é que nem maratonista. Maratonista, a gente até brinca, a gente sempre vai ver um maratonista com mais idade do que, às vezes, um velocista com 30, 40 anos. É difícil ver um velocista com 30, 40 anos. Tipo, 30 e poucos anos pra 40. A média de idade de um pódio de maratonistas, né? Ela é uma média
muitas vezes mais velha do que uma média de idade de um pódio, né, dos 3 primeiros colocados dos velocistas, Isso. né? Eu sempre comento, né, com os outros sobre essa questão de acumulando KM, né? Quanto mais velho, você vai acumulando KM, acumulando KM, acumulando KM. Você vai se tornando mais experiente na prova. Então, a questão da resistência, das provas de longa distância, você vai se tornando mais experiente. Então, é isso que acaba mudando um pouco da galera da velocidade, né? Claro que o treino da galera do fundo é totalmente diferente da galera da velocidade, né? A galera da velocidade exige muito mais do corpo, é muito mais propensa à lesão. Não que não tenha no fundo, mas por questão de explosão, de muita carga, o corpo acaba pedindo, assim, pra parar um pouco antes do que o maratonista mesmo, do que o marchador. Então é bem grande a longevidade. E as ofertas de campeonatos né, e eventos pro marchador, eles são tão vastos quanto os dos corredores? Não, né? É menos. Não, bem menos. Bem menos. Dentro do espectro de possibilidades que você tem ao teu alcance, o que é possível, o que você almeja disputar? Lógico que eu tenho aqui uma Olimpíada, né, a se pensar. Você pensa nisso também? Sim, eu sei. Acho que esse é o ponto-chave, né? O que todo atleta sonha lá. Então me conte o que você acha que vai acontecer e como é que você está se planejando para isso. A gente fala muito sobre, lá com o meu treinador, né? Quando eu converso sobre o planejamento lá na frente, né? Como eu voltei recentemente da minha maternidade, a gente tinha proposto que esse ano seria um ano para voltar a pegar ritmo de treino, né? Estruturar a vida após maternidade e voltar a pegar ritmo de treino pra gente começar a se preparar para o ciclo olímpico, né? Então a Olimpíada já tá aí, 2028. Porém, existe outros ciclos olímpicos, então a próxima Olimpíada ainda vou estar com meus 30 anos, ainda dá para participar tranquilo. Então a gente sempre participa, sempre planeja o ano, as competições, pensando em ter resultado, em melhoria, até chegar numa Olimpíadas, né? Então, a gente fala muito do ciclo olímpico, né? Então, 4 anos antes da Olimpíada acontecer, a gente faz o ciclo olímpico, que é todo treino, toda a competição, tudo é voltado até chegar na Olimpíadas. Resultado, é tudo estruturado, planejamento, faz toda aquela questão para chegar até a Olimpíadas, conseguir o índice e chegar até a Olimpíadas. Eu acabei não conseguindo pegar esse ciclo olímpico por conta da minha maternidade, mas a volta da minha maternidade foi muito boa, pelo que a gente esperava. A gente esperava voltar devagar, voltar a pegar ritmo de competição. Quando eu vi, já tava pegando campeonato, já pegando medalha, peguei a vaga pro Mundial esse ano. Foi tanta coisa acontecendo que a gente já mudou toda a estrutura e já ano que vem volta a treinar extremamente forte, pensando pro ciclo olímpico. Então eu voltei da minha maternidade no meio de um ciclo olímpico. Eu tenho 2 anos até 2028. Porém, muita coisa pode acontecer até nesses 2 anos. E caso não dê certo em 2028, tem o outro ciclo olímpico. Então é toda uma preparação, tudo, desde com nutricionista, com tudo, assim, alinhar uma vida ali, tua vida, pensando até a competição principal, que é o auge do atleta, que é a Olimpíadas. Como que é o índice para poder você participar? O que se precisa conquistar? Ele funciona de 2 formas, né? O índice atualmente para participar de uma Olimpíadas, ele precisa ou que você atinja o tempo estabelecido, né? Ali, atualmente eu não me recordo muito bem qual que é, mas se eu não me engano é 1h31, 1h32 no 21 na meia. Pra você tem que ou atingir esse tempo, ou você fazer pontuação. Então, assim, tem alguns atletas que vão atingir a marca, né? A marca vai marchar esse 1h30 e poucos, e vai ser convocada. E tem o outro meio de você integrar, né, uma Olimpíadas, que é você fazendo pontuação nas competições e nos campeonatos. Então, assim, toda vez que você vai para um campeonato pan-americano, que você participa do Mundial, que você vai para fora, ali para Europa, fazer uma temporada de competição na Europa, participando de meeting, dessas competições importantes lá da Europa, você vai acumulando pontuação, e até a Olimpíadas eles convocam ali número X de pessoa. E você vai subindo nesse ranking mundial por meio dessa pontuação. Então, ou você atinge a marca, que geralmente é mais difícil você atingir a marca, ou por pontuação. E para você ter essa pontuação, você tem que participar dessas competições na Europa, competição para fora do Brasil, ter resultados expressivos, porque cada competição, ela tem uma pontuação, assim, podemos dizer. Tem um valor, né? É como se fosse, vamos trazer ali pro futebol,
estadual, um brasileirão, E uma Libertadores. isso. E você participar dessa competição te traz pontuação que até a Olimpíadas você tem que estar posicionado, se não me engano, ali entre os 30 do mundo para você ser convocado. Quantos são chamados para as Olimpíadas? Ali, tipo, por pontuação, você tem que estar no ranking mundial até a 30 colocação ali, 30º lugar. 30º lugar. No mundo? No mundo. Então, se eu não me engano, 30º. É dentro desse 30º. Não me lembro certinho como é que é a questão. Mas, daí a parte do tempo, né, de você atingir a marca, é você fazer o tempo. Se você fez o tempo, você já tem a tua vaga ali. Você tem essa possibilidade ou não? É difícil mesmo? É bem difícil. Eles colocam... É que varia muito de ano para Olimpíadas, mas é uma marca bem forte. E assim, é coisa que às vezes até o masculino sofre pra fazer o tempo do feminino. Tá brincando. É bem disputado. A gente até fala, quando o atleta chega até a Olimpíada, já é um... Nossa, cheguei! Porque é muito difícil você se classificar. Por isso que a gente até fala, o mérito da pessoa só ir pra Olimpíada já é uau. Porque eu sempre olhei com isso e as pessoas ficam, não, porque é medalha de ouro. Infelizmente ele pegou prata. Falei, cara, o cara tá participando das Olimpíadas. Ele estar lá, não é ele comprou um ingresso pra ver um show. É muito tempo, é muito trabalho, é muita dedicação, é muita abdicação. Então, você se tornar atleta olímpico é bem difícil. Assim, é um trabalho árduo, mas que vale a pena, né? Quando você chega lá, você vive o teu ápice, o teu sonho, né? Então, fazer essa marca que eles exigem é bem forte. Como eu disse, tem categoria masculina, tem o tempo estabelecido para os homens e tem o tempo estabelecido para as mulheres. Tem muito homem que não faz o tempo estabelecido para a mulher. Assim como tem mulher que marcha tempo de homem. Só que são algumas mulheres, assim. Então, eu participei esse ano do Mundial, né? O Mundial de Marcha Atlética foi aqui em Brasília, né? Foi esse ano em Brasília, no Distrito Federal. E você vê o nível das atletas. Ali tinha medalhista medalhista mundial. Teve gente que já participou da Olimpíada. E você vê o quão forte é. Por isso que sempre brincam, né? Que a marcha atlética é tão extraordinária que a pessoa marchando supera uma pessoa correndo. O pace de uma pessoa correndo, a pace da pessoa marchando às vezes é maior que o pace de uma pessoa correndo, né? Então é assim, algo... E dentro da técnica. Lógico. Então, dentro da técnica. Então por isso que a marcha atlética Hoje em dia eu tenho uma outra visão com a marcha atlética. Porque quando eu comecei, eu ficava tipo, marcha atlética, Hoje em dia eu olho e falo, meu Deus, que extraordinário saber que uma pessoa marchando dentro da técnica consegue superar uma pessoa correndo. O que se fala pra alguém que tira sarro de deboche? Hoje em dia, graças a Deus, e Caio Bonfim. Obrigado, Caio Bonfim. nosso ídolo, nosso auge. Não só o Caio, outros atletas também, que tem aí, que representam muito bem o Brasil. Quebrou muito do preconceito, né? O preconceito, ali, um pouco da ignorância da galera. Sim. Então, hoje em dia, eu fico muito feliz, porque quando eu comecei, eu marchava no Barigui, né? Ali no Parque Barigui. Eu e o Samir Sabadin, que é um grande marchador daqui, também já se aposentou, mas foi um grande marchador aqui de Curitiba. E às vezes a gente tava marchando, a gente escutava cada comentário. Nossa, chamava é viado, não sei o que lá, fica rebolando. E era constrangedor pra gente, né? E daí, muitas vezes a gente ignorava, às vezes a gente batia a boca, depende do dia, né? Porque também tudo tem uma paciência, né? A gente batia a boca, às vezes falava, não sei o que, vai estudar, a gente... Daí, então assim, era mais constrangedor. Hoje em dia, eu falo que eu treinar no parque, seja no Parque Barigui, no Parque São José, que eu treino bastante também. A galera, é tão bom e prazeroso escutar a galera falando, marcha atlética, nossa. A galera tentando, tem muita gente que às vezes eu passo marchando, depois eu olho, a galera tá tentando marchar. Então, deixou de ser algo constrangedor e se tornou algo público, algo que a galera vem conhecendo e abraçando. Então, nossa... Mas assim, no começo é difícil, mas sempre tem que ter um ou dois pra quebrar os paradigmas e quando vê, tudo fica... O evento televisivo, né, na mídia, assim, ele ajuda, né? Como muitas coisas atrapalha também, mas para outras coisas ajuda um pouco isso, trazer um pouquinho de orgulho, de apoio, né, para quem pratica. Eu lembro de coisas antigas, assim, de ouvir falar, me lembrei agora aqui, muito se falava de problemas de lesão em coluna por conta da maneira como mexe quadril e mexe a coluna. Isso é um fato? Há um cuidado maior para quem é marchador do que para quem é corredor?
com relação a cuidado com a estrutura da coluna vertebral ou não? Por ser um movimento ali totalmente diferente, né, do natural, né, da biomecânica natural da corrida, a gente sempre tem que ter uma manutenção e um cuidado maior, né? Principalmente lombar, é isso mesmo? Principalmente lombar. A questão ali lombar é uma área que pega bastante, não só lombar, também a parte de quadril. Ali a gente exige muito a parte posterior da coxa, então volte e meia as lesões da marcha atlética, a maioria pega nessa questão. Parte lombar, parte de quadril, parte de posterior da coxa. Então, assim, tem que ter uma atenção maior pra evitar um desgaste, pra evitar uma lesão ali um pouco mais profunda. Porque eu tenho uma L5 S1 aqui que já tá querendo acompanhar essa conversa, assim, falando, tá vendo? Tá vendo? Tem que ter uma manutenção, um cuidado, porque realmente é um fortalecimento. Eu, esse ano, quando eu voltei a treinar mesmo, né? Porque depois que minha filha nasceu, eu voltei a me movimentar. Não que eu parei, né? Eu nunca parei de me movimentar, até mesmo grávida, eu me movimentei muito. Sentada, ela não para quieta, não, imagina. Vocês viram minha perna, como é que tá aqui? E não é nervosismo não, tá? É por não parar quieto. E quando eu voltei a me movimentar ali, né? Treinar, né? Em 2025, eu fiz um treino mais leve, voltando a pegar ritmo. Em 2026, os treinos acabaram sendo mais fortes. Meu corpo já sinalizou. Então, no começo do ano, eu fui competir a Copa Brasil. Após eu competir a Copa Brasil de Marcha Atlética, que foi em Brasília, foi em Brasília, eu acabei tendo uma lesão na lombar. Foi uma periartrite. Uma lesão ali que, nossa, doeu, hein? Acho que foi uma das lesões que mais pegou. E isso faltando 1 mês e meio pro Mundial, onde eu consegui a vaga. Eu participei da Copa Brasil, consegui a vaga. Na semana mesmo, eu senti dor, comecei a sentir dor. E a vaga no Mundial, e a gente tendo que treinar pro Mundial e não tendo tempo pra recuperar, e fisioterapia, e remédio, e faz ressonância. Mas tudo aconteceu por questão de eu não ter preparado meu corpo. Porque pós-maternidade ali, depois que eu tive minha filha, eu não tive um tempo pra fazer uma base. Quando eu voltei, eu já voltei, tipo, indo treinando, de repente uma competição, de repente, pô, uma vaga no Mundial no meu colo, eu falei, meu Deus, Jesus me ajuda. E foi, agora tem que treinar, e foi do jeito que foi, graças a Deus deu tudo certo. E assim, por isso que tem toda a questão de preparar teu corpo, né, porque o treinamento não é só o treinamento específico, né? Mas o fortalecimento, a prevenção. Atualmente eu faço fisioterapia não para curar uma lesão, mas para prevenir, trabalhar uma prevenção para que não venham outras lesões. Então tem tudo um cuidado e uma atenção bem grande. Principalmente lombar, quadril, posterior. E é isso. Me fale um pouquinho, eu não vou... A gente tá aqui numa conversa agradabilíssima, né? Muita coisa, muita curiosidade, né? Você tá com uma medalha aqui do lado, né? Você tem uma medalha longe daqui, que é tua filha. Você tem várias conquistas na tua vida. Você tem um marido, você tem treinadores. Me fale um pouquinho dessa maternidade. Eu não vou perguntar do processo gestacional, né? E os cuidados que naturalmente toda gestação demanda, né? Com relação à parte da saúde, parte estrutural, com relação às suas atividades, como é que isso conversou com a gestação, né? Mas e eu não sei se teve algum evento que você teve que cuidar mais ou menos, até a própria questão do parto, como é que isso foi pensado, inclusive na tua continuidade enquanto atleta. Mas pode falar disso um pouquinho, mas principalmente eu queria que falasse assim, como é que a mãe que nasce, naquele momento que nasce a tua filha, como que ela está habitando a vida da atleta, da Larissa atleta? É um desafio. Eu até falo que a minha filha vai fazer 2 anos e eu ainda não consegui me encontrar tão bem como a atleta que eu era antes de virar mãe. Então eu sempre comento que depois da maternidade é uma mudança, né? É a mudança. E eu falo que a minha vida inteira, desde os meus 8 anos até os meus 23 anos, eu era só atleta. E de repente veio uma criança, uma vida nova, Então eu tive que ressignificar toda essa vida, né? E entender, além de ser atleta, agora eu sou mãe, tenho outra demanda, tenho uma outra obrigação. Então eu até brinco que ainda eu tô no processo de me redescobrir uma nova Larissa, como atleta e mãe. Porque agora você trabalha em equipe. Exatamente. Não é individual. Inclusive, essa competição, final de semana, a minha pequena tava lá. Ela sempre vai pras competições com a gente. Então, é outra vida, é outra correria. Então, é um outro brilho no olhar, é um outro desejo. Então, ao mesmo tempo que tem o tempo de glória, aquela motivação a mais, também tem o cansaço, as demandas,
o saber diferenciar treino da maternidade, o saber incluir a maternidade no treino. Então é uma nova fase que eu ainda falo, ainda tô caminhando nesses 2 anos. Tô melhor que ano passado. Ano passado foi um pouco mais, nossa, meu Deus. Agora eu tô caminhando e é muito legal, assim, é desafiador. E eu gosto de desafio, porque acho que isso que me move, senão eu não seria atleta. A maternidade te desafia muito. E a maternidade, sendo mãe e atleta, te desafia muito mais. Então, vivenciar esses 2 processos, da mãe e atleta, ele é tão diferente, mas ao mesmo tempo é tão igual. A abdicação, a entrega, a perseverança, o se doar a mais, é tanto na maternidade como na questão de atleta também. Então, de um tempo pra cá, quando eu descobri, né, que eu tava grávida, eu lembro que a minha maior preocupação foi o atletismo. Eu não tive medo de nenhuma outra coisa. Eu não tive medo, sou nova. Não tive medo de, meu Deus, eu vou saber cuidar ou não. A única coisa que eu pensava era, meu Deus, o atletismo. Eu lembro até quando eu descobri, eu e meu marido, eu fiquei olhando assim, eu sentei no sofá, meu Deus, o atletismo. Chorei pensando, meu Deus, e agora? Vou parar de competir, minha vida é de atleta. Meu marido também pensou, nossa, Larissa, o atletismo. Só que todas as coisas se encaixam e tudo tem um porquê, né? E depois a gente tirou de letra. Nossa, a gente começou a tirar de letra. A minha filha, ela vai comigo pra pista desde os 2 meses de idade. Passou até 1 ano e 2 meses, ela ia comigo todo dia pra pista. Claro que hoje em dia ela vai pra escolinha, porque daí foi necessário dar esse passo de... Começou a crescer, ela precisa ter a independência dela pra eu poder olhar só pro atletismo. Então, foram mudanças grandes. Eu sempre tive apoio de muita gente, meu treinador passava treino pra mim com ela no colo. Enquanto eu fazia um tiro, ele aqui. Meu marido ia saltava, pegava ela, eu ia lá fazer um tiro, pegava ela. Então, foi a descoberta, né? E hoje em dia eu entendo que a Larissa, ela é uma atleta melhor por conta da maternidade. Eu falo que aquele medo quando eu descobri uma gravidez não valeu de nada, porque hoje eu vejo que eu conquistei tanta coisa após ter... E às vezes, assim, conquistando cansada mesmo. cansada, dormindo pouco. Coisas que quem é pai e mãe passa e faz parte da vida, né? Não é um peso, isso traz uma recompensa quando você vê o teu filho ali. E que nem nessa última competição, agora no Troféu Brasil, eu nunca tinha pegado uma medalha no Troféu Brasil. O Troféu Brasil é a competição mais importante da categoria adulta na América Latina. É uma competição muito importante, tem um resultado muito grande, um peso muito grande. Quando eu vi que eu tava entrando na reta pra finalizar, eu só lembrei de todos os momentos que eu achei que eu não ia conseguir. Por questão de como que eu vou treinar com uma criança? Nossa, e agora? Tá chovendo, não dá pra eu sair mais na chuva treinar, porque agora eu tenho uma criança comigo, como que eu vou treinar? E ali, quando eu passei a linha de chegada, conquistei essa medalha de prata, eu vi que a gente pode tudo. Então, a maternidade é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. É essa medalha que tá aí? Essa medalha, a medalha do Troféu Brasil. Posso pegar? Claro. Que legal. A medalha mais importante, é uma competição muito grande da América Latina, tem um peso muito grande. A gente tem bastante atleta olímpico competindo. Tinha o Alisson, o Caio Bonfim competindo, então foi uma coisa... E ser medalhista junto com esses grandes nomes é um prazer. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Uhum. Eu quero primeiro, antes de mais nada, assim, te dar os parabéns, mas antes da gente fechar essa nossa conversa, somando a questão da maternidade, a questão de você enquanto atleta, você também é uma educadora física, né? Você gosta de fazer planejamento para os outros, né? De preparar, personalizar treinos para os outros. E principalmente mulheres. Mães também. Mudou bastante também o teu... Imagino eu, né? Que mudou um tanto o teu discurso, né, o teu olhar sobre mulheres mães que são atletas amadoras ou não, né? Como que você vende um pouquinho aqui, né? Como é que você vende isso? Como é que você oferece teus planos de treino? Né? Quem que é o público que você olha com mais atenção? Hoje, meu público-alvo, né? O público que eu mais trabalho é a questão do público de mulheres mesmo. Não porque eu tenho preferência, mas é porque eu tenho mais afinidade que as mulheres se chegam muito a mim. Acho que por questão da minha vida, ser uma motivação, né? As mulheres, elas se chegam muito mais a mim. Então, eu comecei a entrar nesse mundo das mulheres na maternidade muito depois que eu virei mãe. Antes de ser mãe, eu já trabalhava com natação, trabalhava em outras áreas. Mas após a maternidade, por conta de eu ver a necessidade
de você treinar e se manter ativa, tanto por questão psicológica, por um benefício físico, um benefício psicológico, um benefício emocional, eu comecei a criar na minha cabeça, se eu precisei disso na minha maternidade, eu acredito que tem muitas mulheres que precisam, não só as mães, mas outras mulheres que também precisam se movimentar. Às vezes para se sentir mais ativa, para se ter um momento de autoestima, um cuidado. Então, o que eu comecei a fazer, né? Eu comecei a pensar elaborar um projeto para as mulheres, né? Então, foi onde que, em primeira parte, surgiu maternidade ativa, onde eram mães que tinham crianças, que às vezes não conseguiam ir até uma academia ou ir até um local que pudesse treinar em casa, se manter ativa em casa, né? Pensando nessa questão de benefício emocional, psicológico, benefício físico. Aí eu comecei a olhar e pensar, poxa, mas tem mais mulheres que às vezes nem são mães, mas também tem uma vida corrida, necessitam desse cuidado, às vezes em um tempo mais curto. E foi aonde eu abri e virou Mulheres Ativas. Então, atualmente é um projeto onde eu planejo o treino conforme a realidade dessas mulheres, dessas mães, conforme o tempo disponível que elas têm para treinar. Eu estruturo todo o treino, monto todo o treino individual para cada uma delas. Treinos caseiros mesmo. Caseiros. Claro, eu também tenho bastante consultoria em academia. Sim, claro. Tem mulheres que vão pra academia. Mas aquele que tá em casa e fala assim, vou usar a minha sala, eu vou separar tanto de horário por semana, vou bloquear minha agenda para cuidar de mim aqui dentro dessa sala, né? Possível. É possível, é totalmente possível. Eu tenho um vídeo, inclusive, no meu Instagram, que eu tava com a minha neném e eu fiz um treino, ela pequenininha do meu lado. Porque às vezes é realmente essa questão de sair, de ir a outro lugar. Eu gosto muito de mostrar que quem quer vai dar um jeito. E vai ter como dar um jeito. Seja em casa, às vezes a gente fica esperando a melhor oportunidade para realizar algo, mas às vezes a oportunidade que você tem é o que vai fazer diferença na tua vida. É o que vai te trazer benefício, é o que vai mudar a sua vida. Então eu, às vezes, até brincava, né, pro meu marido. Às vezes eu poderia esperar o meu marido chegar pra eu ir treinar. Ou às vezes eu poderia esperar alguém um dia ficar com a minha filha pra poder ir treinar. Mas às vezes eu tinha ali 20 minutinhos, eu fazia uma série de agachamento, um abdominal, ali um polichinelo, e já fazia uma diferença no meu corpo, já fez uma diferença. Então eu gosto muito de mostrar para essas mulheres que o quão importante é se movimentar. Independente do local, independente do lugar, independente de companhia, movimente. Seja em casa, seja na sala da tua casa, seja eu sempre brinco com a minha aluna. Você mora em prédio, tem escada? Sobe escada, 2 vezes, desce ali. Separa um tempo pra você, separa um tempo pra cuidar. Então esse projeto foi pensando nisso, pra mostrar e pra abrir os olhos das mulheres, né, que nós precisamos ter um cuidado conosco, né, e é necessário a gente saber utilizar o nosso tempo. E às vezes o nosso tempo é aquele tempo que a gente tem ali em casa. Como você disse, dá um pause na agenda e cuidar do teu momento, né, o teu cuidado de saúde. Então, foi onde eu sugeri esse projeto para outras mulheres, fui conversando, bastante mulheres abraçaram. Então, eu tenho bastante alunas que realmente treinam em casa e tem resultado. Dá uma diferença absurda. Claro. Porque a desculpa a gente já tem. Né? Desculpa para dar uma caminhada no parque a gente já tem. Ou tá muito quente, ou tá muito frio, ou é muito cedo, ou é muito tarde, ou não tenho tênis adequado, ou tô indisposto, ou amanhã eu vou. Né? Então, a desculpa a gente já tem pronta, assim, tem um cardápio de desculpas. Mas a gente querer fazer acontecer também é uma opção. É uma opção. Também tá a nossa escolha. E, quero te dar os parabéns antes de mais nada. Quem quiser te encontrar e saber mais sobre o teu trabalho como atleta e o teu trabalho como preparadora, aonde que te encontra? Me encontra na rede social, no atleta.frois, né? Minha rede social, meu Instagram. Eu sempre tô ali publicando. Tanto no Instagram? No Instagram. Como que é? Atleta.frois. Atleta.frois. F-R-O-I-S. Isso. Ali eu sempre tô publicando, eu publico de tudo um pouco. Minha vida como atleta, minha vida como mãe, minha vida como educadora. Então eu trabalho... E ali tem os links pra... Sim, tem os links na bio tem pra achar o teu programa, quem quiser aderir ao teu programa. Para entrar em contato, conversar ali, mandar uma mensagem no Instagram também, pode estar ali. Sempre tô por ali, né? E pelos parques da cidade. Se você me vê alguém marchando ali, sou eu. Isso sim, né? Parque São José, Parque Barigui... Pai, tô sempre por ali. Pode parar e falar comigo. Eu sou bem comunicativa, eu gosto de conversar com as pessoas. Eu fico até boba quando as pessoas me falam, você é fulano, você... eu fico toda. E é um prazer, sabe? Eu gosto muito de contar a minha história, porque a gente sempre usa as pessoas como motivação, né? E eu fico muito feliz de saber que, às vezes, eu posso estar motivando nesse exato momento alguma mãe, alguma mulher, alguém que quer começar a marcha, alguma pessoa que quer mudar de vida. Então, eu fico muito feliz e tô por aí, nos parques, na rede social.
à disposição de quem queira me conhecer. Uma palavra que possa fazer uma diferença para alguém, que alguém estava esperando ouvir isso, né? Um podcast que possa trazer isso. Essa é uma das coisas que também me motiva a estar aqui à frente, né? Frente ao microfone, conversando com pessoas. Porque como eu aprendi já ouvindo de pessoas que são muito queridas, falaram assim, isso que você conversa tem alguém precisando ouvir, querendo ouvir e nem estava sabendo muitas vezes, né? Então é alguém que chega como um preparador e fala para você, vai lá, faz uma marcha aqui, deixa eu ver como é que se faz. Você brincando, né? Chega nisso. Então são histórias inspiradoras como essa que me dão muito prazer de estar aqui conversando, não só com as pessoas, mas sabendo que quem está nos acompanhando até aqui esse momento também está se sentindo incluída nessa conversa, né? Não é uma conversa a dois, é uma conversa a muitas pessoas. Então, a quem está nos acompanhando, meu muito obrigado. Deixe seu comentário, suas dúvidas, né? Deixe seus elogios, suas críticas. Deixe seus elogios, né? Prefiro assim. A gente gosta, né? E agradeço mais uma vez você, Larissa. Parabéns para atleta, para mãe, para preparadora, para profissional, por toda essa história que realmente é inspiradora, né? Se eu fosse mãe e mulher, certamente... Mas, assim, tem um lado meu... de pai, né? Homem que se identifica muito com esse lado mãe e mulher, assim, certamente. E faz parte também dos meus objetivos e das minhas lutas e das minhas batalhas aí. Inclusive com a minha L5S1, que hoje ela tá mais calminha, tá mais boazinha aqui. Ai, que bom. Às vezes eu sinto a minha também, mas eu falo, fica calminha que tá tudo bem, tá tudo certo. Então tá bom. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez a você que nos acompanhou até aqui e nos vemos num próximo episódio. Até lá.